Paulo registra a primeira morte por dengue em 2025. Vamos conversar com a repórter Mayra de Jaimo a respeito desse assunto ao vivo aqui no Jornal Gente. Tudo bem, Mayra? Bom dia para você. Oi, Pedro. Bom dia para você, para todos na bancada e para o pessoal que nos acompanha. Pois é, então esse dado foi inserido ontem na plataforma da Secretaria Estadual de Saúde, o painel de monitoramento de arboviroses, e confirmada também pela Prefeitura. Em nota, a administração municipal disse que lamenta profundamente essa perda e deu mais detalhes sobre a vítima. Foi uma menina de 11 anos de idade, residente na região de Ermelino Matarazzo, na zona leste da capital, e a data da morte foi o dia 30 de janeiro. A Prefeitura, no entanto, não confirmou se a criança havia ou não sido vacinada. Lembrando que a vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde da capital, justamente para essa faixa etária entre 10 e 14 anos de idade. E são necessárias 2 aplicações. Muitas crianças que tomaram a primeira não voltaram para as UBSs para receber a segunda. Então, a gente reforça aqui que para a imunização completa são necessárias essas 2 aplicações. O caso passou pela investigação epidemiológica do Instituto Adolfo Lutz e foi então confirmada essa morte. Outras 12 estão sendo investigadas na cidade de São Paulo. No estado como um todo, já foram 56 mortes confirmadas e 204 estão em investigação. O número de casos até agora chegou a 79.550. 56 cidades do estado decretaram situação de emergência em saúde para a dengue. Normalmente, essa situação de emergência acontece quando o município atinge um patamar de 300 casos por cada 100 mil habitantes. Mas algumas cidades chegaram a decretar até antes. No estado como um todo, o índice está em 179 por 100 mil habitantes, mas os números estão subindo muito rápido e, segundo as autoridades, assim como no ano passado, é inevitável que a gente atinja esse patamar nas próximas semanas. E neste ano, em especial, há uma grande preocupação com a gravidade dos casos, porque um novo sorotipo da doença tem predominado no estado, que é o sorotipo 3. Nos últimos anos, as pessoas que se contaminaram foi principalmente pelos sorotipos 1 e 2. E se agora essas pessoas contraírem o sorotipo 3, a gente sabe que na segunda vez a dengue tem potencial de ser mais grave, de gerar um quadro mais grave, por isso essa preocupação. Então a gente reforça aqui para que as pessoas tomem os cuidados de não deixar a água parada, dar uma olhada em caixas d'água, em vasos de planta, em calhas, para ver se não tem água parada por ali. E se tiver algum sintoma, como por exemplo febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos e manchas na pele, aí a orientação é procurar imediatamente um posto de saúde. Volto com vocês. Obrigada, então, a repórter Mayra de Jaime. A gente falava, não é, meus amigos, de notícia repetida no último bloco, e essa aqui é mais uma. Por quê? Porque, olha, todo ano, começo de ano, já se sabe que vai acontecer alguma coisa ruim envolvendo dengue, e aí ela vai lá e acontece. Foi assim o ano passado, e desse ano aqui havia uma expectativa grande em relação à vacina, não é? A vacina do Butantan, que terminou a sua fase de testes, aguarda a autorização da Anvisa, mas não vai chegar a tempo para esse ano, talvez nem para o ano que vem, em termos de aplicação em massa. Sendo aprovada pela Anvisa, o que ainda não aconteceu, aí o Instituto Butantan começa a produzir essa vacina em quantidades que podem fazer a diferença, mas não vai ser para agora, não vai ser para agora. E a outra vacina disponível no mercado, que é essa vacina fabricada por um laboratório japonês, em pequena quantidade, foi comprada prioritariamente pelo SUS para aplicação na rede pública para crianças entre 10 e 14 anos. A questão é que a gente viu no ano passado uma baixa adesão a essa campanha. Pedro, os pais não estão levando as crianças. Sobrou vacina, teve vacina vencendo e por causa dessa prioridade, uma determinação do governo brasileiro para que esse laboratório forneça doses prioritariamente para o SUS e para essa faixa etária, que, segundo o Ministério da Saúde, é a mais vulnerável, não existe essa vacina hoje disponível para aplicação em clínicas particulares. Não é que não existe, mas é assim, é basicamente achar uma agulha no palheiro, porque as doses não chegam. A gente fez com a Mayra mesmo na semana passada essa matéria, ela procurou em dezenas de laboratórios, de clínicas de vacinação, de hospitais que têm esse serviço, e a resposta é sempre a mesma.
está em falta. E não é barata, hein? Quando existe, a dose custa de R$350 a R$500 e são 2 doses. Então, para imunizar uma pessoa, até R$1.000. E mesmo assim, essa disponibilidade não existe. O que dizem as clínicas? Chegou, esgota no mesmo instante. Não dá nem tempo de colocar na geladeira. Bom, e se tem outros problemas que não são de hoje, esse aí então é do século XIX, quando a dengue chegou ao Brasil. Informação inicial, outro dia nós abordamos também esse histórico na Rádio Bandeirantes, na região onde hoje nós temos Curitiba, os primeiros indícios, né? Naquela época, viu, Thaís, e no século XX, não era a dengue que preocupava, né? O mosquito transmissor é o mesmo da febre amarela. Isso. Era o que mais preocupava no início do século XX. E aí passaram-se tantos e tantos anos. E o mosquito firme e forte aí, né, Pedro? E nós estamos aqui discutindo a questão da dengue ainda. E o pior é que aqui do lado tem o Instituto Butantan que desenvolveu uma vacina que é muito melhor do que essa vacina aí que você estava falando, da japonesa, é dose única, temos capacidade de produção em larga escala, mas a Anvisa parece que é negacionista agora, porque fechou a porta para essa discussão. Agora depois não quer mais discutir. Depois de tudo que a gente passou... Só faltava agora um negacionismo. E outras campanhas também, que a gente fala de campanhas de prevenção. Eu moro fora, mas eu acompanho exatamente o que acontece aí no Brasil e eu tenho achado assim tudo muito pífio. Inclusive nos 20 dias que eu passei aí, eu estava procurando campanhas contra a dengue, cartazes de prevenção. A gente não acha isso, a gente vê isso nos meios de comunicação, nós do Jornal Gente estamos cumprindo aí a nossa obrigação, que é informar você, ajudar nessa prevenção, mas enfim. E o Cláudio sempre toca num assunto que é a questão do repelente, né? Gente, não é, o governo gasta com tanta coisa, repelente para a população é alguma coisa difícil, já que não conseguem acabar com o mosquito?